Essa história me chamou a atenção. O Ricardo e o Carlos são amigos de infância, uma grande amizade. Estão sempre juntos, passear, viajar. Só que os dois estão passando um momento difícil na vida. O Carlos se separou. O Ricardo perdeu o pai. E o Ricardo, com esse grande amigo, falou: cara, você se separou agora, você não tem onde ficar? Meu irmão, no fundo da minha casa tem uma casa. Eu vou conseguir um lugar para você ficar, para você morar. Você mora por um tempo, você fica lá. Para até você se recompor, tá se separando agora. Me dá a imagem da casa aqui, Zamataro. Olha lá, nos fundos. Você pode ficar nessa casa. A minha mãe ficou viúva agora, faz 6 meses. E você fica na casa dos fundos, a gente mora na frente. E aí, minha gente, o Ricardo abriu a casa para o Carlos. E a amizade continuou. Ô, Gotino, mas o Carlos fez alguma coisa? Não. Quer dizer, fez. Vem cá. Um dia, o Ricardo chega em casa. Oi, mãe, tudo bem? A mãe tá estranha. O Carlos lá nos fundos. E aí, Carlão? O Carlos tá estranho. Pô, a gente precisava conversar com você. O Ricardo falou: o que foi? O que aconteceu? Vocês brigaram? Pô, o que aconteceu? Mãe, aconteceu alguma coisa? Ele tá morando aqui? É, aconteceu. A senhora não quer mais ele aqui? Eu quero. Eu quero ele aqui. Eles anunciam pro Ricardo que estão juntos, o Carlos e a mãe. O melhor amigo dele está saindo agora com a mãe. Eles estavam de vizinhos ali, morando no mesmo quintal. Eles se transformaram em namorados. Foi aí que, segundo a família de Carlos, o Ricardo mudou completamente. O Ricardo, que adorava o Carlos como melhor amigo, começou a olhar o Carlos agora como inimigo. Falou: pô, cara, você tá saindo com a minha mãe ficou viúva agora. Ele não aceita o romance do melhor amigo com a mãe dele. Tomado pela raiva e pelo ciúme, Ricardo, nesta noite, entra na casa da mãe de madrugada e ataca o Carlos, seu melhor amigo, com uma barra de ferro. Tudo isso na frente da própria mãe. E tinha um garoto lá também, o filho do Carlos, de 13 anos. O menino ainda ajuda a socorrer o pai. O Ricardo, ele ataca só o Carlos. A mãe estava na cama, não foi atingida. Carlos é levado para o hospital, mas não resiste. Ricardo se transforma em um assassino. Fugiu, mas não aguentou o peso da consciência e resolveu se entregar. Acaba de confessar o crime. A filha de Carlos conta detalhes desta história para o Cidade Alerta, direto de Campinas, interior de São Paulo. Reportagem completa na tela do Cidade. Um ataque impiedoso. Com uma barra de ferro. Pegou ele dormindo em sono profundo. Sem chance de defesa. Sem chance nenhuma. O autor era o melhor amigo da vítima. Até no dia, na sexta-feira, meu pai estava tomando café com o Ricardo. Entendeu? Eles eram amigos de longa data. De longa data. O motivo, segundo a família da vítima, Ricardo, o assassino, teria um ciúme possessivo da mãe, que namorava o amigo dele. Ricardo, ele não aceitou isso, não aceitou a aproximação deles. Eu não quero homem dentro de casa do pai, dentro da casa do pai. Ela foi avisada, ele foi avisado várias vezes. Eu vou dar uma surra em você, vou dar uma surra que eu vou fazer separar no hospital. No dia do crime, Carlos dormia na casa da namorada. O filho caçula dele, de apenas 13 anos, viu tudo. Que pesado, né? Ser irmão ter
presenciado isso tudo? Pesado, pesado demais, porque o meu irmão, ele era a sombra do meu pai. Onde meu pai estava, meu irmão estava. Eles eram muito grudados um com o outro, muito grudados um com o outro, muito mesmo. A filha de Carlos teme que Ricardo ainda seja uma ameaça para ela e para o irmão. A gente não sabe do que esse cara é capaz. Carlos havia terminado recentemente um casamento de 32 anos e procurava um novo lar. O amigo Ricardo, de longa data, disse que a mãe tinha uma casa no mesmo terreno em que morava para alugar. Para onde o Carlos veio, se mudou para cá para tentar recomeçar. Com essa proximidade, a proprietária do terreno e o inquilino se tornaram primeiro amigos, depois se apaixonaram e viraram um casal. Só que Ricardo não aceitava esse relacionamento. Pelo que eu soube, o pai dele tinha morrido há pouco tempo, fazem 6 meses que ele é falecido, e disse que ele não aceitava outra pessoa na casa do pai dele. Ricardo perdeu o pai há cerca de 6 meses. Nas redes sociais, publicava mensagens de luto e saudades. O Ricardo, ele sempre foi uma pessoa muito problemática, deu muito trabalho para o pai dele, então assim, eu não consigo ver justificativa nisso, nessa fala dele que ele não aceitava outra pessoa na casa do pai, porque ele nunca deu valor no pai dele, entendeu? Nunca foi um filho presente, um filho que deu orgulho para o pai. A senhora ficou sabendo de ameaças? Ele fazia ameaças de que cometeria isso? Ameaça, ele avisou a família que ia fazer isso. O que ele dizia? Ele dizia que ia matar. Em pouco tempo, as ameaças se tornaram reais. Foi premeditado, porque no sábado que eu fui lá retirar as coisas do meu pai da casa dele, a tia do Ricardo estava lá, que é a irmã do pai dele, e ela falou que o Ricardo já vinha avisando isso já fazia um tempo, já vinha ameaçando, já vinha falando em festas de família que ele ia fazer isso. E ninguém fez nada para impedir. Ninguém nem avisou você, né, por Nem exemplo? avisou. Ele estava revoltado porque ele amava muito o pai dele. A vida dele era o pai dele. Ele já havia ameaçado de morte o Ricardo? Não, morte não. Ameaçou de bater. Falou, vou pegar e vou bater nesse cara. Eu já avisei ele um monte de vezes. Eu não quero ele dentro da casa do meu pai. Carlos havia acabado de voltar do trabalho, cansado, tarde da noite, acompanhado do filho caçula, que passaria essa noite e o dia seguinte junto ao pai. Ele dormia no quarto com a namorada e o filho caçula no quarto ao lado. O Ricardo chegou por volta de 2 horas da manhã, nitidamente alterado, e atacou o então padrasto, sem chance de defesa, enquanto dormia. A mãe dele, a namorada de Carlos, dormia ao lado, presenciou tudo, tentou tirar o filho de cima do companheiro, mas não teve forças para isso. O filho caçula de 13 anos da vítima acordou com os gritos, desesperado, pulou a janela para se esconder aqui nesse matagal. Neste terreno baldio, enquanto tentava se esconder, viu o assassino do pai fugir do local do crime. Na hora que ele estava tentando se esconder, o Ricardo estava saindo com o carro, ainda falou, onde você está indo? Ainda foi meio tentando achar o meu irmão no meio do mato e foi embora. Foi o menino quem ajudou a socorrer o pai. Meu irmão, então, na hora lá, socorreu junto com a Rita, com os vizinhos, levaram ele para o hospital, mas ele já chegou bem grave. Ele sangrou bastante e no hospital mesmo, no pronto-socorro mesmo, ele já acabou vindo a óbito em poucos minutos. Ricardo também teria quebrado os celulares do casal para impedir que ligassem para a polícia e para o SAMU. Meu pai era um cara muito alegre, muito trabalhador, muito guerreiro, desde sempre, desde criança meu pai é guerreiro, trabalhador. Sempre correu atrás das coisas dele, entendeu? Só coisa boa do meu pai, tinha um coração enorme, enorme, enorme mesmo. Desde então, Ricardo não foi mais visto e o que se sabe é que a mãe dele foi morar na casa de um parente. Também não se sabe o paradeiro dela. A gente vê que tem um carro na garagem, a luz foi deixada acesa e é possível ouvir latidos de um cãozinho que está preso dentro do imóvel. Ela tentou ajudar meu pai, ela tentou socorrer meu pai, ela estava lá no hospital com meu pai, teve com meu pai o tempo todo. Pelo que eu entendi, ela não era a favor do Ricardo.
Ela fez o que ela pôde. Ingrid diz que Ricardo chegou a agredir a própria mãe. Ele ainda deu um soco na boca dela, quebrou os dentes dela e depois acabou fugindo. Os dois filhos agora se unem em busca por justiça. O que ele fez com meu pai foi muita covardia. Ele pegou meu pai totalmente desprevenido, pegou meu pai dormindo, não teve chance de reação nenhuma. Do jeito que meu pai estava dormindo, deitado, foi o jeito que ele ficou. Ele não teve reação nenhuma. Foi muita covardia o que o Ricardo fez, ele tem que pagar por isso. E agora a sua preocupação é com o pequeno aqui, né? Com o pequeno que presenciou tudo isso, trabalhar um pouco isso agora, ver como que tá essa cabecinha dele, porque pra gente que tá de fora já é muito traumático, pra ele que tava lá deve estar passando um turbilhão de coisa na cabecinha dele. Triste demais, né? Meus sentimentos a essa família. Eles eram amigos, grandes amigos. E o rapaz morando ali acabou se relacionando com a mulher que ficou viúva já há um tempo, 6 meses. Resolveram dar uma oportunidade para o relacionamento. Só que o amigo que viu a sua mãe começando um relacionamento com o seu melhor amigo, ele não suportou isso e acabou atacando o seu amigo até a morte. Que história, né, minha gente? Eita, é cada história, parece filme, mas não é, é realidade pura.